Irmãos e amigos, nós estamos aqui mais uma vez para deixarmos uma palavra da parte de Deus para os irmãos e sei que Deus tem sempre uma palavra, Deus tem sempre uma mensagem para dirigir aos nossos corações e às nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre justiça perfeita. E perfeito só Deus. E quando a gente tem uma expectativa de justiça, a gente tem que sempre esperar em Deus, né? Mas antes da gente ler o texto, antes de tratarmos do assunto, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo e Justo, em nome de Teu Filho Jesus, nós estamos aqui mais uma vez pedindo a orientação, a capacitação e a direção do Senhor para esta palavra que vai ser ministrada e deixada para a sua igreja e para aqueles a quem esta palavra chegar. Que seja uma palavra, ó Deus, que atenda às necessidades daquele que assistirem e ouvirem. Deus, que seja uma palavra que traga transformação, que traga mudança. Deus, que traga respostas aos anseios humanos, porque a sua palavra, Deus, ela sempre, ó Deus, nos preenche, ela sempre nos alimenta, ela sempre nos liberta. Como diz João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Deus, glorifica o teu nome nas nossas vidas e ajuda-nos, Pai, que tudo aquilo que fizermos que seja para a glória e engrandecimento do teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto hoje é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. O texto diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Bom, como eu disse a vocês, o nosso tema hoje é justiça perfeita ou justiça divina. Mas eu queria dizer a vocês que nós não vivemos no mundo do um ama o outro. 2 mandamentos de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele até deixa para a gente lá no capítulo 13 de João, né, que nós deveríamos amar uns aos outros assim como ele nos amou, né? Então, o padrão de amar o próximo não é amar o próximo como Jesus nos amou. Mas esse padrão, que é o ideal de Deus para as nossas vidas, hoje, infelizmente, não é observado pelo ser humano, porque o próprio Cristo nos advertiu que o amor de muitos se esfriaria. Então, hoje nós não vemos ou não vivemos no mundo de amar o próximo, de amar o outro. Pelo contrário, nós vivemos no mundo de um devora o outro, um odeia o outro, né? E nós estamos vendo hoje, basta a gente olhar nas redes sociais, né, que essa questão de polarização política gera discussões muito acaloradas, em que as pessoas usam palavras ofensivas, palavras grosseiras, palavras agressivas, né, e sem nenhum sentimento de culpa. Infelizmente é assim, né? Então, nesse mundo de ódio, nesse mundo de agressividade, nós podemos viver algumas situações, né, de maus tratos, nós podemos viver algumas situações de calúnia, de perseguição, de injustiça, de agressão. Nós podemos ser vítimas da mentira, numa tentativa de destruir a nossa reputação. Você pode, no seu local de trabalho,
sofrer uma perseguição por parte de um colega, por parte de um chefe ou por parte de um patrão, né? Então nós podemos sofrer todo tipo de maldade no mundo que nós vivemos, na verdade. Mas sofrer o mal, quando nós somos vítimas do mal, desperta um sentimento em nós, desperta um sentimento que está arraigado no ser humano, e isso é um sentimento milenar, né? Porque quando nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós encontramos a história de Lameque, um dos descendentes de Adão, que Lameque matou um homem e matou um menino, né, por causa de uma ferida e por causa de uma pisadura. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 4. Então observa que Lameque tira a vida de um homem por causa de uma ferida e tira a vida de um menino por causa de uma pisadura. Então observem que a vingança, a retaliação de Lameque foi desproporcional, né? Então nós vemos que esse é o sentimento do ser humano, o sentimento de vingança, de revide e de retaliação, né? Então, frente ao sofrimento, frente à injustiça, esses sentimentos que estão arraigados dentro do ser humano são despertados. Então, nós, muitas das vezes, temos a atitude do bateu, levou, do vou pagar com a mesma moeda, vou dar o troco, vou infernizar a vida dessa pessoa, vou à forra, espere para ver, você não sabe com quem está lidando. Essas são algumas atitudes que nós temos frente ao sofrimento, frente à injustiça, frente à agressividade. Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos uma atitude diferente, né? Em Jesus Cristo nós vemos um homem de entrega, entrega de si mesmo a Deus e entrega de todas as suas lutas e tribulações. Jesus não era um homem que só entregava a sua vida a Deus. Jesus também era uma pessoa que entregava todas as suas lutas, todas as suas tribulações a Deus Pai. E nós precisamos aprender com Jesus Cristo a abrir mão do revide, abrir mão da ameaça, abrir mão da vingança, né? Mesmo quando nós estamos sofrendo injustamente, mesmo quando nós estamos sofrendo algum tipo de maldade sem merecer. Aí pode surgir uma pergunta: como é possível se calar diante da maldade? Como é possível se calar diante do ultraje, diante da agressividade, diante dos maus tratos? Bom, é possível entregando nossas vidas, nossas causas e nossas tribulações nas mãos de Deus. Ou seja, em outras palavras, eu e você precisamos fazer de Deus o nosso defensor. Acreditar que Deus será o nosso defensor. Acreditar que Deus será o nosso juiz. Lá em 1 Samuel, no capítulo 24, nós vemos a história do rei Davi e do rei Saul. O rei Saul passou parte da sua vida perseguindo o rei Davi no intuito de matá-lo. E certa ocasião, o rei Davi teve o rei Saul nas suas mãos para matá-lo e não fez. Porém, o rei Davi diz ao rei Saul a seguinte palavra: Deus julgue entre mim e ti, porém as minhas mãos não será contra ti. O rei Davi está dizendo o seguinte: olha, eu não matarei você. O que eu farei? Eu deixarei tudo nas mãos de Deus para que Deus julgue esta causa entre mim e você, né? Então, nós temos que ter em mente que Deus julgará e dará a sentença justa e digna quando nós estamos envolvidos em alguma situação. Porém, essa atitude de entrega é uma das atitudes mais difíceis de ser praticadas. É uma das atitudes, é uma prática espiritual muito difícil, essa prática da entrega, de entregar a Deus
o seu sofrimento, né, de entregar a Deus quando você está sendo vítima de algum mal, né? Mas é um sinal de maturidade espiritual. Quando nós vamos ao texto, quando nós pensamos no texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender com Jesus. E o que o texto está ensinando para nós acerca da pessoa de Jesus? O versículo 21 vai dizer para nós, em primeiro lugar, que Jesus é o nosso exemplo. Porque o versículo 21 vai dizer assim: porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Então observem que o versículo 21, ele tem um trecho que diz o seguinte: deixando-vos exemplo. A palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 13, versículo 15, diz assim para a gente: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, o que o texto está dizendo para a gente? Que Jesus Cristo é um modelo. Jesus Cristo é o exemplo. Então, em nossas vidas, nós devemos reproduzir o exemplo de Jesus Cristo. Na nossa prática de vida, nós devemos viver de tal maneira que nós sejamos capazes de ser uma cópia perfeita de Jesus. Esse é o ensino bíblico, essa é a proposta bíblica, que na nossa prática de vida sejamos cópias perfeitas de Jesus Cristo. Essa é a ideia essencial do texto aqui de Pedro e do texto lá de João 13,15. Ou seja, uma cópia do original. É como se Jesus Cristo fosse... vou usar um exemplo aqui muito simples, tá? Mas é como se Jesus Cristo fosse um documento original e você tomasse esse documento e fizesse uma cópia. Essa é a proposta da Bíblia, que eu seja uma cópia de Jesus, que eu reproduza a vida de Jesus, ok? Então, primeiro, Jesus Cristo é o nosso exemplo, exemplo a ser imitado, exemplo a ser reproduzido, exemplo a ser copiado. Mas o texto no versículo 21 diz assim: ele nos deixou exemplo para seguirdes os seus passos. Esse é um ensino claríssimo no Novo Testamento. O exemplo está aí. E o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir esse exemplo. Ou seja, nós devemos ser e fazer conforme Jesus fazia. A menção de seguir os passos, como está dizendo o texto aqui, para seguirdes os seus passos, altera a metáfora da cópia para um caminho específico. Então, Cristo agora não é mais o exemplo a ser reproduzido. Agora nós temos mais uma metáfora. Nós temos o quê? Um caminho que deve ser seguido. E Jesus é o caminho. Eu devo segui-lo. Então o texto está dizendo para a gente que Jesus é um modelo a ser copiado, é um modelo a ser imitado, mas Jesus também é um guia, é um caminho que deve ser seguido. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é um modelo a ser copiado e Jesus é um caminho ou um guia que deve ser seguido. E o que o texto de 1 Pedro 2, versículos 21 a 23 está propondo para a gente? Que Jesus é um exemplo ou modelo a ser imitado e um caminho a ser seguido, até mesmo no sofrimento. Observem que o texto, ainda no versículo 21, diz o seguinte: pois também que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. O que o texto está dizendo é que Jesus Cristo deve ser imitado e seguido até mesmo na questão do sofrimento. Qual foi ou quais foram as respostas de Jesus ao sofrimento?
nós sabemos que toda ação tem uma reação. Quais foram as reações de Jesus quando ele foi ultrajado, quando ele foi agredido, quando ele foi caluniado, quando ele sofreu maus tratos? Quais foram as atitudes de Jesus? É isso que nós vamos ver hoje. A palavra de Deus, lá no livro de Mateus 16, 24, ela diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O ato de seguir a Jesus necessariamente inclui a cruz. E cruz fala de sofrimento. E observem que o texto de 1 Pedro capítulo 2, agora lerei o versículo 22, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo sofreu, mas primeiro, sofreu injustamente. É inevitável que venha sofrimento sobre a minha vida e sua vida. É inevitável que eu e você, é inevitável que nós não sejamos agredidos, caluniados, maltratados pelas pessoas. Mas quando isso ocorrer, é que seja injusto, é que seja imerecido. Lá no livro de João, do Evangelho de João, tem um versículo que eu não me lembro agora precisamente a referência, mas Jesus fala assim: odiaram-me sem motivos. Ou seja, Jesus foi vítima de ódio, mas sem motivo, sem razão, sem merecimento. E o texto está dizendo aqui para gente que Jesus nunca pecou e nem dolo, engano se achou em sua boca. Esse texto está falando o quê? Da impecabilidade de Jesus. E esse texto sugere, essa declaração sugere, que os sofrimentos de Jesus não foram causados por ele mesmo. Jesus sofreu sendo inocente. Então, se o sofrimento bater a sua porta, alcançar a sua vida, que seja sem merecimento. Que você seja uma vítima inocente, como Jesus fora. Se você sofrer, que seja resultado de atitudes mais, de pessoas mais, contra uma pessoa inocente. O sofrimento da vida, o sofrimento na vida de quem quer imitar a Jesus e seguir a Jesus, deve ser sem merecimento, deve ser imerecido. Porque Jesus sofreu por maldades que não cometeu. Jesus sofreu injustamente. E esse é o primeiro exemplo que Jesus deixa para a gente. Outro exemplo que Jesus deixa para nós, que nós devemos imitar e seguir, é que Jesus, ele não pagava com a mesma moeda. O texto no versículo 23 vai dizer assim para a gente: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Observe 1 Pedro 2, 23. Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. O que nós estamos aprendendo com Jesus aqui? Jesus nunca deu de volta os insultos que sofrera. E segundo os evangelhos, quando nós tomamos os evangelhos nas mãos, Jesus sofreu muitos ultrajes. Jesus sofreu muitos insultos verbais. O que é ultraje? Ultraje significa insulto verbal. Eu vou dar só um exemplo para você. Lá em Mateus 27, 44, quando Jesus estava na cruz, está escrito assim: Jesus estava pregado na cruz. O texto de Mateus 27, 44 diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então Jesus está crucificado na cruz, ainda não morreu, está consciente. Do seu lado direito e esquerdo estão dois ladrões. Aos pés da cruz está o povo, está as autoridades, está os soldados e os religiosos.
E diz o texto que as pessoas lançavam impropérios. O que significa a palavra impropérios? Significa xingamentos. Então observem que Jesus, mesmo na cruz, fora vítima de impropérios, ou seja, de xingamentos. As pessoas dirigiam xingamentos a Jesus Cristo. Jesus foi chamado de enganador, de glutão, de beberrão e de muitas outras coisas. Jesus foi insultado várias vezes, é só procurar os evangelhos. Mas o que Jesus fazia? Ele não revidava com ultraje. Jesus, quando xingado, não revidava com xingamentos. Quando Jesus sofria uma ofensa verbal, Jesus não devolvia, não dava de volta essa ofensa verbal. Já percebeu como nós fazemos isso? Você é insultado, você é ultrajado, né? Você sofre uma ofensa verbal, você devolve. Às vezes igualmente ou às vezes até pior. Já percebeu isso? Né? Às vezes a pessoa fala assim, você não sabe fazer nada. Aí você já vai e já vomita sobre aquela pessoa vários xingamentos, várias ofensas, não é verdade? Às vezes as pessoas dirigem uma para outra, você é imprestável, você não sabe fazer nada. Infelizmente, as pessoas às vezes chegam para outras e falam assim, você é um burro, você é um incompetente. Né? Isso são palavras ofensivas. Isso são palavras ultrajantes, injuriosas. E que nós, como cristãos, mesmo que soframos, não podemos dar o revide, não podemos dar o troco. Às vezes, as pessoas usam palavras de baixo calão. Né? O que é uma palavra de baixo calão? São palavrões que aqui não citaremos. E isso, no ambiente profissional, no ambiente familiar, não é verdade, no ambiente social. Eu estou falando de coisas que acontecem no cotidiano e que não eram uma prática de Jesus. E que se você quer ser um imitador e um seguidor de Jesus, essas práticas precisam ser expurgadas, precisam ser eliminadas da nossa vida. Né? Palavras torpes não são palavras que são usadas e que são ouvidas na boca de alguém que imita Jesus e de alguém que segue Jesus. Né? A palavra do cristão, ela deve ser dita sempre em boa oportunidade e, como diz a Bíblia, equilibrada, temperada. Ok? Então vamos continuar aqui. Outro exemplo que Jesus nos deixa para ser imitado e seguido, ainda está no versículo 23, que diz o texto assim, quando maltratado, não fazia ameaças. Olha que coisa interessante. Né? Jesus, ele quando maltratado, ele não ameaçava as pessoas. Se na primeira parte do texto, que diz que quando ultrajado não revidava com ultraje, que Jesus sofria agressões verbais, nessa parte aqui, quando maltratado não fazia ameaças, agora Jesus está falando de agressões físicas. E nós sabemos que Jesus sofreu agressões físicas. Jesus foi surrado, Jesus foi espancado, Jesus foi açoitado. Por exemplo, lá no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 26, está escrito assim, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Então Jesus foi açoitado. Em Mateus 27:30, Jesus foi agredido, porque está escrito assim, e cuspindo nele, observem aí, Jesus foi vítima de cusparada. Isso é o quê? Um ultraje. Né? Mas diz assim, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Tomaram um caniço e foram batendo na cabeça de Jesus. Isso é uma agressão. E pasmem, lá em Mateus 27:67, está escrito assim, então uns cuspiram-lhe no rosto, davam-lhe murros e outros esbofeteavam. Observe que em Mateus 27:67, nós temos três coisas. Nós temos um grupo que cuspia em Jesus,
Nós temos um grupo que dava murros em Jesus e nós temos um grupo que esbofeteava Jesus. Então nós temos pessoas cuspindo no rosto de Jesus. Nós temos pessoas que lhe davam murros. O que é murro? O que significa a palavra esmurrar? Significa socar, significa dar socos. E outros, e um terceiro grupo que esbofeteavam Jesus. O que significa a palavra esbofetear? Esbofetear significa bater com a palma da mão na face. É fazer isso aqui, ó. Então, olha só. Vítima de cusparada, vítima de socos e vítima de tapas no rosto. Jesus sofreu sérias agressões. E a maior de todas as agressões que Jesus sofrera foi a crucificação. Jesus foi crucificado. Está lá em Mateus, no capítulo 7. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que fala da prisão de Jesus. O texto lá de Mateus 26, do versículo 51 a 54, vai dizer assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Eu queria chamar a sua atenção para esse texto de Mateus 26, 51 e 54, que fala sobre a prisão de Jesus. Nós sabemos, o versículo 51 fala que um daqueles que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Todos nós sabemos que foi Pedro que fez tal atitude. Pedro sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Observa que nesse texto, as pessoas tinham vindo prender a Jesus. E o que Pedro faz? Pedro quer fazer justiça com as próprias mãos. Então Pedro saca da espada, desembainha a espada e parte para cima, vai para a briga, vai para a retaliação, para o revide. Observe que nós somos exatamente como Pedro. Muitos de nós estamos sacando da nossa espada. Muitos de nós estamos desembainhando a nossa espada. Mas observe o que Jesus vai dizer no versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada. Ou seja, guarda a tua espada. Pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós estamos precisando embainhar as nossas espadas. Muitos de nós estamos precisando conter os nossos impulsos adâmicos, os nossos impulsos de maldade, de agressividade, de retaliação, de revide. Nós estamos precisando ouvir mais a palavra do Senhor e embainhar as nossas espadas. Observe o exemplo de Jesus no versículo 53. Olha o que Jesus faz. Jesus faz uma pergunta retórica, uma pergunta que não necessita, que não precisa ser respondida. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Observa o que Jesus está dizendo para Pedro. Acaso você pensa que eu não posso rogar ao meu Pai? Ou seja, se eu pedir agora, o meu Pai vem em minha defesa. Se eu pedir agora, o meu Pai envia, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos. Uma legião de anjos era 6.000 anjos. 12 são 72.000 anjos. Jesus está dizendo o seguinte: eu podia revidar essa agressão. Eu podia pagar mal com o mal. Mas eu não vou fazer isso. Eu podia pedir para Deus me defender agora. Mas não farei isso. Imagina, lá no livro de Isaías, no capítulo 38, um anjo do Senhor foi ao acampamento dos assírios
e matou 185 mil soldados, o que não fariam 12 legiões de anjos, não é verdade? Mas observa o versículo 54 de Mateus 26. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Como, pois, se cumpririam as Escrituras? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se vinga, quando você retalia, quando você revida, quando você desembainha sua espada, você não está cumprindo a palavra de Deus. Olha o que Jesus está falando. Se eu retaliar, se eu revidar, se eu pedir ao meu Pai que envie 12 legiões de anjos para me defender agora, para exterminar com os meus perseguidores, com os meus algozes, como que a Escritura irá se cumprir? Como se cumprirá? Olha o que Jesus está ensinando para a gente. Quando você não revida, você está cumprindo a palavra de Deus. Você está fazendo exatamente como a palavra deve ser. Como a palavra, olha o que diz, segundo as quais assim deve suceder. Jesus Cristo veio para cumprir as Escrituras. É isso que ele está dizendo no versículo 34. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. E Jesus o fez plenamente. Que eu e você podemos fazê-la também em nome de Jesus. Então, Jesus, ele tem atitude, lá em Lucas 23, 34, Jesus pendurado na cruz, Jesus faz a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não ameaçava as pessoas. Jesus orava para que Deus Pai perdoasse os seus algozes, os seus perseguidores. Ameaçar é exprimir a vontade de fazer o mal a alguém, e Jesus não fazia isso. Às vezes a gente ameaça as pessoas, às vezes a gente usa frases tipo: você não perde por esperar, você não sabe com quem está lidando, você não sabe com quem está mexendo, eu não vou deixar isso barato, você terá o que merece. Isso são palavras, isso são frases ameaçadoras que não devem estar na boca de quem quer ser um imitador e um seguidor de Jesus. Quem quer ser um imitador e um seguidor de Jesus tem que seguir o exemplo de Jesus em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo deixava tudo nas mãos de Jesus. Nas mãos de Deus Pai, desculpa. No final do texto, vamos aqui ao texto, por favor. 1 Pedro 2, 23. Mas entregava aquele que julga retamente. Sabe o que Jesus fazia? Jesus deixava Deus promover justiça na sua vida. É isso que nós estamos precisando fazer. Deixar que Deus promova a justiça nas nossas vidas. Deixe que Deus resolva as suas questões. Se você está sofrendo injustamente nesse momento, deixe que Deus resolva. Deixe que Deus lide com essa situação à maneira dele. Olha o que o texto está dizendo. Mas entregava aquele que julga retamente. Isso quer dizer que você não precisa sair por aí tentando se vingar das pessoas, revidar insultos verbais, revidar, retaliar agressões físicas. Quando você tenta resolver as coisas da sua maneira, ou quando eu tento resolver as coisas da minha maneira, eu fecho as portas para Deus. Eu impeço que Deus seja o meu defensor, seja o meu advogado, seja o meu juiz, que Deus vai julgar entre mim e aquela pessoa. Entrega para Deus. Deixa Deus fazer justiça. A justiça de Deus é perfeita. A justiça humana é vingança, é retaliação. Não se volte contra as pessoas. Entregue-as a Deus em oração. Lembra de Lucas 23, 34? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O julgamento de Deus, observe que o texto fala de um julgamento, mas entregava aquele que julga retamente. O julgamento de Deus sempre é determinado com justiça. Então,
Deixemos tudo nas mãos de Deus, não a fim de que Ele seja o executor da nossa vingança, mas orando a Deus em favor dos nossos algozes. Olha que princípio a palavra de Deus está ensinando para nós. Isso é revolucionário. Mas eu vou dizer para você, com toda sinceridade, é difícil. Que Deus nos ajude. Afinal, quem quer ser imitador de Jesus e seguidor de Jesus, não quer a morte dos seus algozes. Pelo contrário, não quer a morte dos seus inimigos. Pelo contrário, quer a salvação deles. Não é? Pois Jesus nunca quis a morte dos seus inimigos. Pelo contrário, Jesus sempre desejou a salvação deles. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. E eu quero caminhar para encerrar, para concluir, dizendo o seguinte para você. Primeiro, não cometa o erro de regredir ao nível do seu algoz, ao nível do seu perseguidor, ao nível daquele que te maltrata. Não é? Porque quando a gente paga o mal por mal, quando a gente revida, eu estou sendo igual ao meu agressor. Eu estou descendo ao nível dele. Ser igual ao meu agressor é abrir mão do socorro de Deus. Outra coisa, tome o caminho cristão de imitar e seguir o exemplo de Jesus. Evite o caminho dos homens. O nosso caminho, o caminho humano, é de tratar igual ou pior. O nosso tratamento é um tratamento duro e cruel. E qual que é o caminho de Deus? O caminho de Deus é tratar melhor. O caminho de Deus é o caminho da generosidade, do amor. Em Mateus 5, eu lerei aqui para você, rapidamente. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho de amar o inimigo e orar pelos perseguidores. Esse é o que Jesus está ensinando para a gente. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte: se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é generosidade. Então observe que a palavra de Deus está ensinando para a gente. Como que nós tratamos o inimigo? Como que nós tratamos o perseguidor? Amando-o, orando e sendo generoso. Que desafio, hein? Que Deus nos ajude. Entregue a Deus todas as circunstâncias da sua vida. Quando entregamos as coisas a Deus, no final ficaremos numa situação bem melhor e estaremos bem mais adiante do que estaríamos se estivéssemos tentando resolver as coisas da nossa maneira. Porque quando você coloca as coisas nas mãos de Deus, você cresce, você amadurece. E às vezes, ou todas as vezes, você vai se sentir bem. Por quê? Porque Deus te defendeu e te impediu de pagar o mal com o mal. Às vezes, temos que fazer a coisa certa quando a errada está sendo feita conosco. Ou sempre, né? Agora, é preciso ter fé para acreditar nessa palavra. É preciso ter fé para acreditar que Deus vai nos defender. Então, eu quero finalizar agora dizendo o seguinte para você. Espere pela justiça de Deus e não faça justiça com as próprias mãos. O ditado popular que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha, é mentiroso. A justiça de Deus não tarda e a justiça de Deus não falha. Eu quero terminar para você dizendo o seguinte: se você quer ser um imitador e um seguidor de Jesus, peça a ação do Espírito Santo sobre a sua vida
e também que você possa franquear a efetivação da justiça sobre a sua vida a Deus. Peça ao Espírito Santo para conter os seus impulsos na hora que você sofre o mal e dê a Deus o direito de efetivar a justiça sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa. Assista ou ouça essa palavra, reflita e ore a Deus. Mesmo sendo um texto desafiador, que esse texto possa alcançar a sua vida e tornar-se uma realidade na sua vida. Porque não seja um reprodutor do mal. Vença o mal com o bem em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, uma palavra revolucionária, porém desafiadora, mas nós pedimos ao Senhor, através do nome de teu Filho Jesus, que teu Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas, para que nós sejamos imitadores e seguidores do teu Filho Jesus, que não pagava o mal com o mal, mas fazia o bem àqueles que lhe faziam mal. Orando, amando e sendo generoso. Que nós possamos ter essa atitude para a glória, honra e louvor do teu nome. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima no nome do Senhor.